Bora, Fel, para as últimas informações com Energia 97, o Mano trazendo as últimas do Timão. Corinthians que tem alguns jogadores aí em fim de contrato, nos últimos 6 meses de contrato. E também tem o Juan Quinteiro, que tá seguindo o filho do Dorival nas redes sociais. Se liga nas informações, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Tem uma informação, tem mais enrolações. Bora, As manchetes continuam em nome de Eugênio. Lá, mano, hoje tá osso, hein? Nem bucho tem pra falar. Essa é a vida como ela é agora. Viu? Agora você vai trazer a vida como ela é. Nem processo tem hoje pra falar aqui, alguma pista que apareceu, nem isso tem hoje. Mas assim, vou te fazer uma pergunta aqui, porque viramos o mês hoje, né? Viramos o mês hoje, então, geralmente aqueles jogadores, né, que já podem assinar o pré-contrato, já podem a partir de hoje, né, pro ano que vem. E tem algumas situações aqui do Corinthians, né, com isso. Alguns jogadores terminam, que são até titulares, sempre atuam, terminam o contrato no final do ano. Eu pergunto pra você qual desses daqui vale a pena chamar lá na sala do Stable, né? E sentar lá e, ó, vamos ver. Primeiro deles, Romero, vale a pena ou tchau? Não, tchau. Bidu, Matheus Bidu. Caramba, Romero, tchau assim. Romero, você é ingrato, hein, mano? Romero é tchau. O negócio é o seguinte, Domênico Gato, tudo na vida tem um começo, um meio e um final. O Romero não pode ser empalhado e ser embalsamado dentro do vestiário da Neoquímica Arena. É isso. Já deu, mano. Ele é hora de meter marcha. Tá nada. Ô, Domênico Gato, ilusão, salvar, Domênico. Eu espero aquele cara que realmente seja um novo Yuri Alberto. Renovar com o Romero. Renovar com o Romero é retrocesso. Eu não renovaria. Tá. Próximo aí, Bento. Qual é? Vamos lá, atenção. Matheus Bidu. Então, esse, Bento, infelizmente, é o melhor lateral que o Corinthians voltou a ter. Infelizmente, hoje ele tá à frente do Angileri. Tem que tentar a renovação. Nossa, o Angileri tá mal assim, mano? Não é possível. O Angileri perdeu a posição pro Bidu de novo. Mas é o que eu vou falar agora. O Angileri também. O Angileri também termina o contrato em dezembro. E aí, mano? Se terminar a marcha, vaza. Ô, louco. Mas vai ficar sem ninguém. Mano, vai ficar quem? Vou jogar outro. Contrata outro, irmão. É final do ano. Final do ano é hora de fazer uma faxina e contratar novos jogadores. Não dá pra ficar com esse monte de encosto aí que não acrescenta nada. E Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é outro, Bento, que também vive mais fora do que dentro. Quando joga, ele funciona bem, é bom zagueiro, mas fisicamente também já deu provas que não é confiável. Então, se tiver a possibilidade de não renovar, não renova também. Tá. Então são esses daí só do time atual. Caramba! Que estão aí, que têm os contratos finalizando em 31 de dezembro. Como, recapitulando, né, o Corinthians que a gente disse ontem aqui, o Corinthians está com o DM vazio, não tem ninguém lá. Então todos os jogadores aí em breve vão estar à disposição. Aí tem uns que estão na balinha um pouco a mais, né? Mas pelo menos já estão ali em transição, que é o caso do Yuri Alberto, né? Que teve operou. O caso do Garro, que tem aquele problema no joelho. Então, o Yuri não chegou nem a operar, viu, Bento? Ele fez aí um tratamento mesmo ali na coluna. Ele teve ali Ele teve uma lesão, né, na coluna lá, numa dividida que ele acabou tendo ali, mas não chegou a fazer cirurgia, não. Então é isso aí. Quem fez foi o Gustavo Henrique, foi o Garro, enfim. Exato. Aí fizeram cirurgias. Mas já estão em transição, já estão voltando também. Mas, ô Bento, eu vou falar a verdade, mano. O corintiano é igual o morador de Gaza, mano. Ele comemora cada dia como se fosse o último. Ele abre a janela e fala, tô vivo, então não caiu um míssil aqui na minha casa. E o corintiano é a mesma coisa. Essa semana, esses dias aí não aconteceram grandes notícias, a não ser a rescisão do Delgado, né, um atacante aí do Sub-20, o Corinthians tinha contratado aí, ele pediu a rescisão unilateral de contrato, porque o Corinthians deixou de pagar 2 meses de FGTS, mas Sub-20 também não cheira nem fede, duvido que seja o novo Messi, essa tranqueira também, então que vá pro inferno, é um a menos também na enche no saco. E ainda segue no radar o Biel, né? O Biel do Sport. Biel. Segue no radar ainda, como a janela. Acho que agora também tá. Enquanto não acaba. O Biel. Como é que é? Biel. Biel. Olha pra mim, ó. Temos cheio de problema pra resolver com o Biel. Ô, Bento, eu fiquei feliz ontem, cara, em saber que o Quinteiro da América de Cali aí, que passou pelo Racing, começou a seguir o filho do Dorival. Ninguém vai seguir o filho do Dorival se não tiver interesse comercial na parada. É verdade. Se não tiver um interesse de vínculo empregatício. Então acho que essa é a principal notícia do Corinthians aí, Bento. É a seguida do Quinteiro no filho do Dorival. Numa dessa, quem sabe, ele não tá bem no América de Cali e o Quinteiro é um jogador que eu gostaria no Coringão. Mas, mano, o Quinteiro é meio um James Rodrigues com menos fama, viu, mano? Ele é bom e tal, mas ele é meio...
Ele tá no América de Cali. Portuga, eu vou te tá meio falar. encostado, né, cara? Ele é meio Portugal, o encostadão. Quinteiro, ele pode jogar centralizado ali no lugar do Garro, quando o Garro não tiver apto a jogar, ou ele pode jogar aberto pela direita ali também, Tanto mesmo faz, não tendo uma baita velocidade, mas é um cara que pode fazer aquela beirada de campo ali, porque qualidade pra isso ele tem. Vou te falar, no meio, o Coronado indo embora, o Corinthians ele não tem ninguém que possa suprir a ausência do Garro. E jogando aberto pela direita, o Portugal, muitas vezes ali, é o Romero que brinca ali. Então, velho, o Quinteiro, amputado é melhor que esses dois. É que o Quinteiro, mano, vocês vão pegar no pé dele. Primeiro, ele já tem um probleminha de peso, é um cara meio que não gosta muito de treinar, mas ele sabe bater na bola, bate fora da área muito bem. É o carrasco do Boca naquele jogo histórico que nunca mais vai ter outro igual. O Corinthians também. E ele é bom Contra o jogador, Racing. só que ele não é muito comprometido, não. Mas quem sabe aqui dá certo. É esse Mas, Portugal, eu tô de saco cheio de jogador que tem um shape legal e não joga bosta nenhuma. Entendeu? Tipo, então não vale a pena esse bagulho, não. Esse negócio de ser gordo ou não, o que importa é a bola que o cara joga dentro de campo. verdade. O Cabanhas, na América do México, lá, o cara destruiu o Flamengo no Maracanã com quase 100 quilos. Craque. Verdade, hein? Ô, Maurício, é esse mês que resolve o Augusto de Melo lá? É no próximo, RG. Dia 9 de agosto. Ah, é só em Entramos agosto? agora em julho. Só em agosto. Nossa, Dia 9 de agosto. muita água então. Mas possivelmente vai ser empichado, porque o Corinthians não vai mudar nada dentro de campo. E a tendência é a torcida acabar meio que acompanhando aí os resultados que estão aparecendo dentro do gramado, né? Porque o torcedor do clube, pra falar a verdade, não é aquele cara que tá extremamente preocupado em analisar tecnicamente o que tá sendo apurado dentro de um processo ou dentro do inquérito policial. O torcedor ele vai votar de acordo com o que o campo estiver mostrando. Se o Corinthians estivesse disputando o título, se o Corinthians estivesse bem, a chance do Augusto permanecer no cargo era grande. Sim. Agora o Corinthians vai caindo pelas tabelas aí, eu acho que a tendência, RG, é o Augusto ser de fato empichado. A pressão vai ter mesmo, lógico. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando dos jogadores que têm pré-contrato no Corinthians. Não, melhor, tem pré-contrato não, né? Que podem assinar um pré-contrato e deixar o clube, né? Deixarem o clube já no final do ano e já acertarem com alguém agora no meio desse ano, tá? Contratos firmados precisam ser até 31 de dezembro desse ano para poder assinar um pré-contrato agora no meio do ano. São 4 casos. Vamos lá. Se você vai sentir a falta de algum deles, caso eles assinem um pré-contrato com algum outro clube no meio desse ano ou não renovem com o Corinthians. Romero é o primeiro deles, tem contrato com o Corinthians até o fim dessa temporada. Fabrício Anchileri é o segundo, tá? Lateral esquerdo argentino que chegou esse ano, né? E assinou um contrato curto aí, então tem contrato até o final dessa temporada. Matheus Bidu, que ia renovar por 3 anos com Augusto Melo, né? 3 anos com Augusto Melo, mas que agora, com a saída do Augusto, deu uma travada. E o Gustavo Henrique, tá? Jogador que hoje é um zagueiro, pode até ser considerado titular do Corinthians, volta agora, né? Atuar depois daquela cirurgia, vai voltar, talvez já no dia 13, quando o Red Bull fique à disposição do técnico Dorival Júnior. Do quarteto, na verdade, o Anchileri e o Gustavo Henrique são os considerados titulares, mas o Romero e o Bidu também são muito, né, utilizados não só pelo técnico Dorival Júnior, mas pelo Ramon Dias, enfim, né, pelos treinadores que passam pelo Corinthians. Tá? No futebol feminino tem um monte de contrato, né? Um monte de jogador que pode assinar pré-contrato agora, mas né, vou focar aqui só nesses contratos, tá? E queria saber de você, se você acha que algum desses jogadores aqui, caso, né, deixem um clube no final do ano, assinem um pré-contrato, ou sejam até liberados pelo Corinthians, isso acontece 6 meses antes de uma liberação, se você sentiria falta de algum desses aqui. Anchileri, Gustavo Henrique, Bidu e o Romero. Fala aqui embaixo, deixa o seu like e o seu comentário. Olha só, vamos lá agora para as informações, né, todas exclusivas do canal Café do Setorista. Agora, daqui para frente, todas que a gente apurou. Primeiro, tá, quero falar do valor dos camarotes, das dívidas dos camarotes. O Corinthians já fez um levantamento, há mais camarotes ainda para serem avaliados, mas até o momento há uma dívida de R$2 milhões em camarotes. Essas pessoas já foram notificadas, né, estamos falando aí de 3 camarotes e tem mais camarotes ainda para serem avaliados. E essa dívida se dá por conta, né, do valor do aluguel,
também dos serviços, né, que são prestados lá, alimentação, enfim, né, você sabe que um camarote sempre tem aquele petisquinho gostoso, né, para você curtir. E tudo isso, né, tudo isso tem uma dívida, né, o Corinthians já tinha apurado também a dívida com o empresário Igor, né, de camarotes, naquele negócio que o Augusto fez em relação ao empréstimo do empresário com o Corinthians, e agora apura esses 3 camarotes, 2 milhões de reais envolvendo o valor desses 3 camarotes. No Corinthians é assim, amigo, talvez você ache pouco em relação ao Corinthians, mas pega aqui o camarote, o estacionamento, não sei mais o que, tal, e vai ver quanto de prejuízo o Corinthians, né, não estava tomando ou está tomando. Então, para cima, né, o Corinthians fazendo esse trabalho aí de apuração, o departamento jurídico do Corinthians, o Mário Stabile, todos fazendo esse trabalho de apuração, né, para poder, enfim, né, ver o Corinthians receber pelos seus camarotes, porque nada mais justo, né, os contratos tudo regularizados, enfim, isso é importante dentro do Corinthians. Deixa o seu like. Vamos lá agora falar de uma cláusula no contrato da Nike, que é importante. Eu sempre, acho que o canal Café do Setorista foi o que mais trouxe, né, informações e bombas em primeira mão do acordo do Corinthians com a Nike, inclusive, né, de cobrir a proposta, do adiantamento de 100 milhões, 50 milhões já agora em agosto, enfim, várias cláusulas no contrato que o Corinthians colocou. Uma delas é o seguinte, né, no contrato atual do Corinthians com a Nike, o contrato dos últimos anos, o Corinthians ganhava uma bonificação, um valor até que interessante, caso o Corinthians conquistasse títulos, tá? Na temporada, enfim, no período do contrato. E aí a diretoria nova do Corinthians fez uma avaliação, o presidente Osmar Stabile, de que o Corinthians perdeu muito dinheiro se colocasse, né, por exemplo, se tivesse colocado ganharia muito mais dinheiro se tivesse colocado no contrato chegar à final da competição, não conquistar o título. E agora, nesse novo contrato do Corinthians, mudou. O Corinthians vai ganhar uma grana a mais, uma bonificação da Nike, não se conquistar o título, mas se chegaram à final de campeonato, tá? Quem negociou essa questão envolvendo aí a cláusula com a Nike, me disse que o Corinthians, no século, foi vice-campeão 17 vezes. Eu confesso que não contei isso ainda, tá? Não é o meu forte os números, né? Mas acredito muito, se a gente for contar que o Corinthians foi no século, né, neste século, 17 vezes vice-campeão. Então olha quanto o Corinthians perdeu de grana se tivesse colocado no contrato chegar à final de uma competição e não somente conquistar o título. Então agora uma informação exclusiva, tá, do canal Café do Setorista para você, o Corinthians agora vai receber uma bonificação da Nike todas as vezes em que chegar a uma final de campeonato. É mais uma notícia boa, a gente está procurando notícias boas em meio a esse deserto. Deixa o seu like, comente aqui embaixo. O Corinthians quitou a dívida que tem com o Memphis Depay. Todo mundo sabia que o Corinthians pagou a questão da imagem, né? Aquele valor menor que estava atrasado, mas ainda deve mais de 4 milhões em relação a premiação, né, do Campeonato Paulista. Eu estou falando aqui, as fontes estão mandando informação, estou só de olho. Em relação à premiação do Campeonato Paulista, tá? Vamos lá, o Corinthians não quitou ainda. Conversou com o Memphis, né, resolveu a questão do Coronado, rescindiu com o Coronado, mas não quitou com o Memphis. Apenas comunicou que vai fazer isso, né, vai pagar. A ideia inicialmente era fazer o parcelamento, mas não vai fazer. Por quê? Vamos lá, eu apurei o que aconteceu. O Corinthians quer pagar todo o elenco junto, não só o Memphis separado, até para não gerar ciúmes e crise no elenco e para ser justo, para ser honesto com todos. Então, o Corinthians achou melhor não quitar a dívida com o Memphis, porque o Corinthians, como eu já havia revelado com exclusividade também para vocês, o Corinthians está devendo diversos jogadores do elenco, né? A nova diretoria do Corinthians pegou com o Augusto, assim, o Augusto também já tinha pego com o Duílio também, mas agora a mesma coisa, um fala mal do outro, mas é tudo igual, né? A nova diretoria do Corinthians pegou o elenco, né, assumiu o cargo com vários jogadores,
devendo vários jogadores do elenco, não era só o Memphis e o Coronado não, e eu já havia falado isso para vocês quando eu trouxe com exclusividade que o Corinthians devia 10 milhões de reais ao Coronado. Então o Corinthians vai fazer o seguinte, tá? Não vai pagar o Memphis agora, tá? Né, em busca da grana, vai chegar a grana da Nike, enfim, e quando tiver a grana vai quitar o elenco todo de uma vez, ou fazer um acordo com todos de uma vez, tá? Chegar e falar, ó, nós vamos pagar todos aí em 2 vezes, 3 vezes, ou quitar todo o elenco. A questão é, Memphis não vai receber, né, o que o Corinthians deve a ele antes, né, de outros atletas do elenco, que também o Corinthians está devendo, infelizmente, deve luvas para muita gente, imagem, enfim, a gente vai estar acompanhando isso, mas informação importante para vocês e que eu gostei dessa iniciativa, tá? Eu sei que muita gente tem, vamos pagar logo o cara para ele jogar bola, mas tem gente, o Corinthians está devendo muita gente do elenco, quase todo o elenco, então é melhor pagar todo mundo realmente, para que não haja racha, já há um racha no elenco em relação ao Memphis, tá? Não adianta esconder isso, desde a época que ele soltou os cachorros lá para cima do Ramon Dias e o técnico foi demitido, enfim, né, já sabemos que teve briga no vestiário, então o Corinthians quer agir dessa forma, vai agir dessa forma, né, pediu para o Memphis esperar, enfim, porque quando pagar o Memphis vai pagar todos os atletas de uma vez, exclusivo para você. Então é isso, Efel, terminando com as informações do Samir Carvalho, deixando os créditos na descrição por Energia 97 e também pro Café do Setorista. Mano, ficar devendo pros caras é a pior coisa, cara. Eu lembro que o Augusto Belo falava que o funcionário tem que receber, obviamente tem que receber, funcionário que não recebe não vai render bem, e a gente fica até com medo, né, que vai ser agora, depois dessa parada aí, próximo jogo contra o Bragantino, será que os caras vão jogar, vai fazer aquele corpo mole, e cara, eu nem sei quem são jogadores, tirando o Coronado, que já rescindiu, e o Memphis aí que tá sem receber a premiação, né, quais são os outros jogadores que estão sem receber. Eu imagino que seja o Yuri Alberto ali, que tem um salário muito alto, claro, os jogadores que têm um salário mais alto ali, deve estar fogo, né, cara? Um clube não conseguir arcar com as suas responsabilidades é complicado, ainda mais o Corinthians, um clube desse tamanho. Olha o que esses caras fizeram, esse André Sanches, cara, e fica aí dando entrevista, dando indireta, parece que ele agora virou o salvador da pátria. Esse cara diz que ele tá articulando ali pra tentar apoiar o Roque Cittadini, meu amigo. Chega a ser inacreditável, mas é isso aí, jogão, tem jogo semana que vem contra o Red Bull Bragantino, domingo que vem, jogo difícil pra caramba, o Bragantino aí acho que tá em terceiro, segundo, não me lembro agora, mas tá ali brigando pela liderança. O jogo vai ser em casa, mas a gente sabe que os caras costumam complicar pra gente mesmo na Neoquímica Arena. O último jogo eu lembro que foi 1-1, com o Thales Magno empatando no finalzinho do jogo. Então vamos ver como vai ser esse jogo, como que vai ser o comportamento da equipe, será que o Dorival já vai conseguir dar uma cara pro time, 2 semanas de treinamento, eu espero que, né, pelo menos mostre um futebol diferente do que havia mostrando no início ali com o Dorival, que tava muito feio. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você não perder nada do Corinthians. O Quinteiro aí que tá seguindo, mano, ele não tá só seguindo o Instagram do filho do Dorival, mas tá seguindo alguns jogadores do Corinthians, hein? Então, mas sei lá, cara, um cara aí que extra-campo dele é muito, muito difícil, o cara que tá fora de forma, mas sabe jogar bola, né? Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí. Deixa o seu like aí, inscreve no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!